Bom, vamos lá então resolver mais uma questão de divisão com números com vírgulas. Bom, como é que a gente vai resolver esse tipo de divisão? Como vimos anteriormente nas questões anteriores de divisão, a forma como a gente vai resolver esse tipo de problema será diferente daquela. Como que a gente vai resolver? Bom, aqui nós temos o número decimal. O número decimal é todo número que vem com vírgula. Nós vamos transformar esse número decimal para um número fracional. Então, nós vamos converter esses dois números aqui para uma fração. Então, 0,2, como é que a gente escreve em formato de fração? É 2 sobre 10. 0,1 é 0, é 1 dividido por 10, ok? Aí, dividindo esses dois números, temos o seguinte, 2 dividido por 10 dividido por 1/10. Aí, numa divisão de fração, toda vez que a gente se deparar com esse tipo de problema, nós vamos repetir o denominador dessa fraçãozona toda. Então, vai ficar, vamos repetir o denominador. E nós vamos multiplicar pelo inverso do numerador. Então, aqui é 1 sobre 10, vai ficar 10 sobre 1. Bom, efetuando aqui a divisão, 2 vezes 10 dá 20. 10 vezes 1, 10. E 20 dividido por 10 dá 2. Bom, a pergunta que pode estar surgindo agora é, tá, mas como eu transformo um número fracional em um número com vírgula, um número decimal? Bom, vamos ver isso aqui agora. Todo número com vírgula, ele apresenta normalmente um número que vem depois dela, depois da vírgula à direita. Então, nós temos aqui, por exemplo, 1,5. A gente tem um número à esquerda e um número à direita. Vamos nos atentar aos números que aparecem à direita da vírgula. Para transformar isso aqui em fração, nós sempre vamos fazer o seguinte. Quantos números tem depois da vírgula? Tem somente o número? Então, você vai repetir o número e vai dividir por 10. Ok? Se tiver apenas o número depois da vírgula, nós dividimos por 10. Repetimos o número, sem a vírgula, e dividimos por 10. 3,7. Mesmo processo. Tem um número depois da vírgula, vou repetir o número inteiro e dividir por 10. Ah, mas e se aparecer dois números depois da vírgula à sua direita? Nós vamos repetir o número e vamos dividir por 100. Perceba que um macete é, se tem dois números depois da vírgula, tem que ter dois zeros no denominador. Se tem um número depois da vírgula, vamos dividir por 10, porque apenas tem um zero no denominador. Ok? Temos aqui outros exemplos. 9,12. Repete o número completo e divide por 2 números depois da vírgula, 100. Agora esse número aqui, 1,002. Vamos repetir esse número todo tirando a vírgula. E vamos dividir por 3 números. Se com um número a gente divide por 10, 2 números a gente divide por 100, 3 números à direita vamos dividir por 1000. E assim sucessivamente. Ok? Esse outro número aqui, vamos repetir ele todo sem a vírgula. 3 por 1000. Ok? 3 números após a vírgula, 3 zeros aqui no denominador, com um acréscimo desse 1. 2 números depois da vírgula, 2 zeros no denominador. Tá, mas e se agora a gente quiser fazer o oposto? Vamos pegar um número fracional e vamos transformar ele em um número decimal. A dica aqui é você observar a quantidade de zeros que aparece aqui no denominador. Essa quantidade de zeros vai ser a quantidade de números que a gente vai ter depois da vírgula. Vamos para aqui com mais calma. Ó, nós temos 3 zeros aqui no denominador, então vamos ter que 0,045.
Nós temos 3 zeros aqui no denominador, teremos 3 zeros aqui, ó, depois da vírgula. Ok? Mais um exemplo, 21 dividido por 100. Temos 2 zeros aqui no denominador, teremos 2 números depois da vírgula. Então, nós vamos repetir o 0,21. Ok? 2 zeros depois aqui no denominador, 2 zeros depois da vírgula. 5 dividido por 1000. E iremos fazer o mesmo procedimento. 3 zeros aqui no denominador, teremos que ter 3 zeros depois aqui da vírgula. 2 dividido por 10. Nós temos um zero aqui no denominador, então vai ser 0,2. Um zero no denominador, um zero depois da vírgula. E note que sempre começamos com 0, 0, e 0, Por que isso? Porque o número que está aqui em cima, ele é menor do que o número que está aqui embaixo. 45, perdão, é menor do que 1000, 21 é menor do que 100, 5 é menor do que 1000. Então, toda vez que o número aqui em cima for maior do que o número aqui embaixo, a gente sempre começa com 0, Se ele for maior, aí nós usaremos aquele método que a gente viu na aula anterior. 2 é menor do que 10, então começa com 0, Vamos lá, continuando. 12 dividido por 100. Nós temos 2 dígitos aqui no denominador. Temos que ter 0,12. Para finalizarmos, 50 dividido por 100. 2 dígitos aqui no denominador. 0,50. Ok?